Hoje veio aqui no salão a Ana Carolina Amaral. Ela é jornalista e especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Mas o agro também não é pop e não é top? Porque é o agro que alimenta o mundo, não é não? Porque assim, se depender da agricultura, da famíliazinha, do homenzinho que na hortinha, né, vai faltar comida para as pessoas. Pior que é o contrário, você acredita? Não. É o contrário, porque o agro grande, ele produz soja, ele investe muito na pecuária pra fora. Pra fora, por isso que os caras têm dinheiro, porque eles exportam. Agora, o prato do brasileiro, quem põe comida nele é o pequeno e o médio produtor. Então, quem vai produzir a comida que a gente compra na feira, hortaliça, fruta, né, o leite, são pequenos e médios. Vem cá, existe alguma relação entre comida ultraprocessada e mudanças climáticas? Tem, a gente olha tão pouco pra isso, né? Porque, na verdade, eu acho que o maior motivo pra gente não comer ultraprocessado é a nossa saúde, né? Mas pro clima também tem. Se você pensa na cadeia inteira do agro, começa primeiro, eles não gostam que falam isso, mas começa com limpeza de terreno. Os caras que mais desmatam são do agro grande, é soja, é pecuária. Então, a maior parte do desmatamento do Brasil, que é o que mais causa efeito estufa, aquecimento global das emissões que vem do Brasil, é por conta disso, de abrir novas áreas para expandir a fronteira agrícola, né? Então, tem esse problema aí do desmatamento que contribui para o aquecimento global. Aí depois vem os fertilizantes que eles usam nessa agricultura de larga escala, né? Nessas grandes monoculturas. Também fertilizante também emite muito carbono, prejudica o clima. Tem os agrotóxicos que prejudicam o solo, contamina a água, contamina os vizinhos, dá câncer, um monte de problema de saúde nos próprios produtores e muitas vezes vem em excesso para o consumidor, né? E aí também envenena a gente. Fez lá, plantou, tudo vai para a indústria, que também gasta um tanto de energia para a produção né, do produto final. A rota logística também é imensa, né? As distâncias também são maiores. E aí, com isso, gasta mais por conta do combustível dos caminhões. E, por fim, a embalagem. Que muitas vezes a embalagem plástica, que além de fazer mal para o clima, porque vem do petróleo, né, que também emite muito carbono, faz mal para a saúde. Os plásticos, eles estão cheios de tranqueiras fitalatos, um monte de produto que vai soltando daquele plástico e vindo para dentro da gente. Então, causa também câncer. Um monte de criança que está com o crescimento desregulado por conta disso, infertilidade masculina. Então, assim, toda a cadeia do produto industrializado, ela está comprometida com substâncias que são ruins pra gente, pra nossa saúde e pro clima. Por que quando fica um tempo sem chover, depois chove assim, tudo de uma vez? O clima enlouqueceu? O clima enlouqueceu. Na verdade, a gente que enlouqueceu o clima, né? A gente deixou o clima maluco, porque o que aconteceu foi que a gente emitiu tanto o gás carbônico, tantos gases de efeito estufa, né? O gás carbônico é o principal, numa velocidade tão alta que o clima virou uma grande estufa. E as pessoas acham que é só a temperatura que aumentou, né? Só que 1,5 é a média da variação, né? Então, quando varia 1,5 graus Celsius na temperatura global, essa diferença entre um bairro rico e um bairro de periferia pode ser 15 graus. Né? No Nordeste brasileiro, numa área de semiárido, que está virando árido, né? Está virando deserto, pode ser 8 graus, 10 graus. E essa loucura é por conta das nossas emissões, né? Principalmente de combustível fóssil, né? Do petróleo, gasolina, diesel, né? Carvão e também do desmatamento, né? Que é a maior causa do aquecimento global das emissões que vem do Brasil. Tem gente que fala, mas o clima sempre muda, né? A gente já teve era glacial, já teve, né? Dizem que a Terra está até esfriando, vai entrar outra era glacial. Mas o detalhe disso é o tempo. Né? Então, o tempo em que isso mudava levava milhões de anos para mudar. Agora está virando décadas. Dos anos 70 para cá, a gente está vivendo uma outra realidade. O ano mais quente da história né, foi 2020, depois foi 2021. Então, assim, todo ano a gente bate o recorde de ano mais quente da história. E como é que vai ter outra era glacial, gente? As pessoas estão doidas, né? Então, talvez aconteça daqui milhões de anos, mas esse tempo em que a gente vive, o tempo da humanidade, das nossas gerações, ele está totalmente prejudicado pela crise climática. Essa crise já está contratada, já está acontecendo. Os bebês que nasceram na pandemia são os que vão sofrer as piores consequências agora nesse século. Aqui no plano piloto, ninguém perde apartamento por causa de chuva, não. Vai lá na Ceilândia pra você ver. Um pouquinho de chuva faz maior estrago. A mudança climática afeta o povo de forma diferente, né?
a gente fala assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Que nem na pandemia, né? Quando a crise é global, tá todo mundo no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. A gente tá no mesmo mar, mas tá cada um com barco. Uns com um navio, outros com bote. Então, eu tava caindo no Titanic procurando uma madeira pra me agarrar. E aí tem diferença não só entre ricos e pobres, mas também entre a população negra e a população branca, porque qual que é a maioria populacional no bairro de periferia? Então, tem uma diferença racial e de gênero, porque a maioria das vezes, quem fica sobrecarregada nesses desastres é a mulher, né? Quando tem uma enchente, né, a sobrecarga de trabalho da mulher para limpar todas as coisas em casa, para ficar com os filhos que não vão para a escola porque está no meio de uma situação extraordinária. Fica tudo em cima da mulher. E na zona rural também, porque quando tem uma seca, o cara, normalmente o homem, vai para a cidade procurar emprego, para trazer dinheiro para a família, né? Ou para outra roça, para trabalhar. E quem fica lá convivendo com a seca? A mulher, com as crianças. Quem vai buscar água cada vez mais longe, né? Porque ali não está mais passando água, é a mulher, muitas vezes ainda com balde na cabeça. Essa realidade ainda existe, né? Caramba. Tem uma desigualdade muito grande de classe, de gênero e de raça, né? Mas também se a gente ficar pensando muito nessa coisa de ambientalismo, a gente não vai prejudicar a economia, que é muito mais importante que o meio ambiente? É muito furado, sabe por quê? Tem um gráfico, desculpa a sinceridade. Não, tranquilo. Mas O cliente tem sempre razão. Eu sou apaixonada por um gráfico, tenho vontade de tatuar, porque é meio nerd, né? Mas ele mostra que o período que o Brasil derrubou o desmatamento na Amazônia, né? Teve aí umas décadas atrás, o desmatamento foi caindo. E o PIB agropecuário, que diz que não, se não desmatar não tem agropecuária, não tem PIB. O PIB subindo, assim, o gráfico faz um X. Então, ao mesmo tempo que a economia decolou, o desmatamento sendo controlado. Então, isso é um mito de quem não quer se mexer, de quem não quer mudar as coisas. E qual que é a solução para tudo isso? Veio fazer a unha, vai ter que solucionar aqui o planeta agora. Gente. Agora vai solucionar o planeta. Aqui é assim. Não, porque às vezes elas têm uma boa resposta, né? Que a gente tá falando. Mas a minha aposta, muito pessoal, é comunidade, sabe? É investir em relações, nas relações no nosso bairro, na nossa vila. Porque a crise é global, mas as soluções não são globais, as soluções são locais. Então, tem regiões que estão mais protegidas do clima, do envenenamento, porque estão apostando mais nas relações locais. Eu acredito nisso, de verdade, porque clima, por exemplo, né? Se a gente fica olhando muito pro global, a gente fala, tá ferrada, não tem solução esse negócio. E assim, eu vou cobrir essas conferências da ONU, chega lá 2 semanas os caras negociando e não chegando uma solução, você fala, ferrou. Mas se você olha para como adaptar, adaptar é assim, como é que a gente planta bastante árvore para árvore, fazer sombra, diminuir a temperatura, absorver a água da chuva. Uma solução super simples que resolve um monte de problema. Se for frutífera, ainda alimenta a gente, sabe? Essas soluções, elas vão preparando a nossa região para ela ficar mais resiliente, mais forte, né? Então, quando tem uma crise que afeta o mundo inteiro, a gente está mais protegido, né? E sabe quem eu acho que ensina muito a gente sobre isso? São os indígenas. E eu acho que parte da solução é também a gente parar de matar as pessoas que têm as respostas, sabe? Sim. Porque eles vivem nesse esquema de comunidade, sabe? Contando uns com os outros. Eles têm tanta coisa para ensinar pra gente de como viver em harmonia com o território, com o local onde a gente mora, né? E esse modelo que está envenenando a gente é o mesmo modelo que está pressionando os indígenas, tentando mudar as regras do jogo para pegar terras que são indígenas, né? Esse modelo do industrializado, né? Dessa cadeia longa que começa lá com desmatamento, passa pela industrialização, termina com embalagem plástica, é o mesmo modelo que está acabando com o modo de vida dos indígenas ao pressioná-los para fora das terras deles, né? Então a gente teve uns anos atrás, não sei se vocês lembram disso, né? Da pressão para mudar o marco temporal. Então a data a partir da qual a terra indígena ficava ali, eles precisavam provar que eles tinham direito àquela terra, né? Então, eles que estão ali protegendo uma baita área pra gente, né? Conservando aquela área de floresta para ela garantir um clima regulado, uma biodiversidade, né? Eles ficam ali pressionados. Então, a gente podia aprender mais com eles, né? Em vez de só pressionar os caras. Carol, muito obrigada. Eu não vou nem te cobrar. Eu não tenho como. Elas ficam fazendo consultoria. Não, mas tá maravilhoso. Obrigada. Amei, seu salão tá lindo. Beijo. Obrigada, viu? Tchau.